Super importante isso, ok? As vogais em português. Por quê? Como em espanhol também, A, E, I, O, U, ok? Aprender somente as letras soltas é o mais fácil. Complica um pouquinho mais quando você coloca acentuação, porque em português tem mais acentos que em espanhol. Então você vai ter o A, por exemplo, com um acento, você vai ter um A com o circunflexo, você vai ter o A com o tio também, e tudo isso muda a pronúncia. E não somente o A, mas o A, o E, o I, o O e o U, não todos vão ter todas as acentuações, mas tem vários que tem. Então, neste vídeo, vamos aprender esses detalhes, ok? Não esqueça de ouvir a versão em áudio dessa aula, ok? Não é a mesma aula, é um áudio focado somente na pronúncia das palavras, ok? Para você ouvir várias e várias vezes. É um áudio, é um material de apoio desse vídeo. Então, primeiro você vê os vídeos do curso de pronúncia e depois você vai estar ouvindo os áudios também para reforçar. E, claro, também a pronúncia, a única forma de você aprender é pronunciando. Se você somente ouvir, eu ouvi, eu aprendi, mas eu não falar nada, você nunca vai aprender. O que é que eu falo sempre? Só se aprende a cantar cantando. Na sua mente pode estar uma maravilha, mas na prática é totalmente diferente. Então, vamos lá para esses detalhes das vogais em português, ok? A, E, I, O, U. Vou mostrar várias palavras. Preste atenção, ok? Com muito cuidado na pronúncia dessas palavras. Claro também que, como isso aqui é um curso de pronúncia, vocês vão ver a pronúncia de outras palavras, as sílabas que eu vou mencionar dessas palavras que eu estou destacando a letra A, E, I, O, U. Você vai ouvir certas palavras que eu ainda não expliquei a pronúncia, mas vai ser explicado aqui nesse curso, mas de qualquer forma você já começa a prestar atenção nesses detalhes. Essa palavra tem um sonzinho diferente do espanhol ou do meu idioma nativo. Então você já vai se ligando nesses detalhes, ok? E outra vez, não esqueça de ouvir a versão em áudio, também o material de apoio desse vídeo. Então, a letra A em português você vai ter sem nada, somente a letra A também, que é como em espanhol, A. Você vai ter o A com o acento, que soa como A também, a mesma coisa. Você vai ter o A com o tio, que é a ondinha assim, né? Assim, que soa como an, e você vai ter o circunflexo, que soa como an também. A mesma coisa, praticamente, né? Tipo, é a mesma coisa. No caso da letra A, ok? Então, alguns exemplos aqui para que você possa ouvir na prática. E também eu vou estar lendo várias palavras com essas letras, ok? Então, por exemplo, a letra A sem nada, você vai ter viagem. Ok? Viagem, simples. Trabalho. Lembre de sempre ler as palavras para melhorar a sua pronúncia com sílabas. Pegue as sílabas e você lê uma por uma e vai aumentando a velocidade. Você pode até mesmo ler assim, tipo, trabalho, balho, trabalho, Agora que bem. Basicamente, você repete várias vezes cada sílaba em ordem diferente, até você pegar uma velocidade na pronúncia de uma palavra. E você pode fazer a mesma coisa com frases. Então quando você pegar uma palavra, você começa também a fazer a mesma coisa com outra palavra e depois você junta as duas palavras. E você vai fazendo frases. Então olha só a diferença de você falar tráfego, que é com acento no A, tráfego, como tráfego, estágio, pedágio, ok? Pedágio, estágio, tráfego. Agora, se eu tirar o acento, olha a diferença. Trafego, do verbo trafegar. Eu trafego, o tráfego. Eu trafego no tráfego. Então, trafego. É tipo tráfego. Dá uma subida, tráfego. Estágio, pedágio. Outra vez, tipo, essa aqui, o estágio seria estagio. Eu estagio nessa empresa. O meu estágio é nessa empresa. Eu estagiei, né, no passado, nessa empresa. Estágio e estagio. E pedágio, ok? E a gente tem também o an, né, o tio em português.
que é o tipo manhã, amanhã, amanhã de manhã eu falo com você. Literalmente você fala tipo, você fala, quê? Amanhã. Então, manhã, irmã, anfitriã. Eu já coloquei várias palavras aqui que são diferentes do espanhol também, justamente para que você também possa aprender muito mais que pronúncia nesse curso de pronúncia, ok? Então a ideia é sempre trazer mais palavras, expressões, detalhes do idioma que você pensa, caramba, eu vim aqui aprender pronúncia, mas no final das contas eu estou aprendendo muito mais. E essa é a ideia, beleza? Continuando aqui, a gente tem o an do circunflexo, é o chapéuzinho aqui, ok? A gente fala lâmina, lâmina. E outra vez, se eu tirar esse circunflexo e deixar o a sozinho, fica lamina, lamina, lâmina. Lamina, lâmina, lamina, lâmina, ok? Então, nanana, nanana, lâmina, lâmina, distância, âncora, ok? Âncora. E claro, todas as palavras que eu vou mencionando aqui, que você não conhecer essas palavras, você pode procurar também aí nos dicionários em português, okay? A definição dessas palavras, ou também pode perguntar aí nos comentários, beleza? Porque o foco do curso aqui, é claro, é na pronúncia. Vou colocar várias palavras diferentes, mas eu não vou colocar tanto tempo na explicação de palavras, porque o foco do curso é na pronúncia. Mas eu vou sim colocar palavras novas e aí já cabe a você procurar o significado também dessas palavras. Muitas dessas palavras eu tirei também do curso VIP de português, que é um curso que eu tenho no nível intermediário avançado, ok? Recomendo demais. Então vamos lá, continuando aqui, para que vocês possam melhorar aí a pronúncia das palavras. Chegando aqui na letra E ou E, como em várias partes do Brasil falam E. Eu falo E, letra E. Mas tem outras partes do Brasil que falam letra E, como em espanhol, E. Eu falo E, como se tivesse acentuado, né? E. Então você tem o E sem acento, você tem um E com acento e você tem um E também com circunflexo, ok? Você já vê aqui que não tem uma palavra em português com tio no E. Então, nesse caso aqui, são dois acentos na letra E. Tio e... Não, tio não. O acento... Eu fico pensando na tilde. Tilde, tio... Não. O acento e circunflexo. Por exemplo, palavras como açougue. Açougue. Açougue? Mas por que soa como gui no final? Porque as palavras em português que terminam com E soa como I em português. Então, geralmente, você vai escutar palavras como fome, você não vai escutar fome. Ah, eu tenho fome. Eu tenho fome. Fome. Literalmente, como se fosse um I no final. Fome. Vaidade. Vaidade. A vaidade das pessoas me impressiona. Vaidade, ok? Então, açougue, fome, vaidade, ok? Eu vou ler mais palavras aqui para vocês também e não esqueça de ouvir o material de apoio em áudio, para que você possa interiorizar mais essas pronúncias, ok? Através de repetição. Vai chegar um ponto que você já vai estar se antecipando na minha pronúncia. Quando eu for falar uma palavra, você já se adianta e fala a palavra corretamente, ok? Então o E acentuado vai ter esse som mais de E, né? Mais forte. Você tem as palavras como século, no século passado, no século XIX, no século XX, no século XXI, Pelé, o jogador de futebol, cérebro, ok? Cérebro, cérebro. Porque senão, se eu tirar o E, fica cerebro. Se eu tirar o E do Pelé, fica pele, pele. É interessante, né? Somente um acento, não é? Dá esse som. É século, ok? Século, Pelé e cérebro. Continuando, a gente tem o circunflexo, que é o som de E, ok? Nesse caso. E, B, B, B. A letra B, E, B, B. Esse E da letra B. Quando você fala em espanhol, B é esse circunflexo aí, que é esse som do E. B, bêbado. Esse cara tá bêbado, tomou muita cerveja, tá bêbado. Bebê. Olha, agora eu lembrei de um detalhe. Bebê, de criança, né? Um bebê. E também o verbo beber, como beber. Sendo que em português, muitas vezes, a gente vai chegar nessa parte com os detalhes, o R no final soa mudo praticamente, então fica beber. Ah, eu vou beber com meus amigos, eu vou beber. Eu queria beber com vocês, mas eu tenho que cuidar do meu bebê. A mesma
pronúncia para palavras diferentes. Então, o contexto é o que vai entregar o significado na maioria das vezes, ok? Então, você tem bêbado, bebê, oxigênio, ok? Oxigênio. Olha a diferença do espanhol, né? Oxígeno, oxígeno, oxigênio, oxigênio. Oxigênio. Continuando na letra I. A letra I em português soa a mesma coisa que em espanhol, ok? Então, aqui eu coloquei com acento, a letra I com acento, que é a pronúncia diferente. Medíocre, nível e xícara. Medíocre, nível e xícara. E a gente chega aqui na letra O, que também tem vários acentos na letra O. Por exemplo, você vai ter o O normal, sozinho, né? Somente o O. Vai ter o O com o acento, vai ter o O com circunflexo e vai ter o O com tio, ok? Por exemplo, palavras com O, que é o O sozinho, né? Preconceito, preconceito. E você já conceito. E você já se ligou aí no detalhe que o O no final soa como U também. Eu posso falar preconceito. Você tem muito preconceito. Mas ninguém fala no Brasil preconceito. A gente fala preconceito. Tu. É como literalmente como se fosse tu. Ei, tu. Preconceito. Mas também não fala assim, tipo preconceito. Ei, preconceito. Não. Preconceito. Alheio. Origem. Olho. Outra vez. Preconceito. Alheio. Origem. Olho. Foco aqui na pronúncia, ok? Dessas palavras para vocês perceberem os detalhes. E olha só, como eu já falei para vocês anteriormente, preste atenção nessas palavras que eu uso como exemplo, porque já aparece detalhes da pronúncia de outras palavras em português, né? Por exemplo, essa palavra aqui, alheio, você já vê uma palavra com LH, como alheio. Como é que é? Alheio. A gente vai chegar na parte do curso com a pronúncia do LH e eu coloco várias palavras, várias frases usando o LH para que você possa ouvir em várias situações. A ideia é essa, reforçar através de repetição, mas de um conteúdo variado. Não é a mesma frase que você vai estar lendo toda hora. São várias frases, são várias palavras que você vai estar lendo várias vezes, lendo, ouvindo, prestando atenção e lendo em voz alta. Continuando, a gente vai ter o O com o acento, né? O. Avó, hóspede e pó. Avó, hóspede, pó. Avó, hóspede, pó. Aí a gente vai ter o O com circunflexo. Avô, eu já sei que vocês vão falar, avô. Eu fiz um material focado nisso, ok? Em explicar avó e avô. Vou deixar até aí nos detalhes para você. Então, avô, camelô, maiô. Avô, camelô, maiô. Avô, camelô, maiô. Continuando, a gente tem condições, que é com O, com tio no O, né? Esse on. Parece com o inglês, né? It's on. Mas se bem que em inglês é on. É tipo on. Ok? Condições. Condições, ok? Milhões. Camarões. Ok? De camarões pode ser o animal, camarão. E vários camarões, ok? Camarões. Ou pode ser também o país, ok? Camarões, ok? Que em espanhol é camarão, que eu acho que é em espanhol, não tenho certeza. E aqui chegamos na letra U, ok? A, E, I, O, U, ok? Que soa igual que espanhol. Vai diferenciar um pouquinho aí no acento no U, ok? As palavras que têm acento no U. Se bem que em espanhol também tem palavras que têm acento no U, é a mesma coisa. Mas como a gente está falando aqui das vogais, eu coloquei todas. A, E, I, O, U. Então o U sem nada, a gente tem saúde. Você pode, do verbo saudar, né? Saúde essa pessoa, saúde as pessoas. De saudar essas pessoas. Tem duvida, né? Do verbo duvidar, duvida. Olha a diferença, duvida. Aí você vai ter o U com acento, ciúme, então ciúme, saúde, e você vai ter dúvida, ok? Olha a diferença de dúvida e duvida. Você duvida disso? Você duvida? Você duvida dele? Você duvida dele? Você duvida que ele tem uma dúvida?
Então, dúvida, dúvida. É somente você subir um pouco o tom de voz que você usa nessa sílaba, ok? Então, dúvida. Alguma dúvida? Eu não falo alguma dúvida, não, alguma dúvida, ok? Dúvida. Então, pessoal, vamos lá para leitura de várias palavras em português, usando aí o A, o E, o I, o O e o U com acento, ok? Então vou ler tudo junto aqui, uma lista para vocês praticarem. Primeiro, sem acento, ok? Letra A. Viagem, trabalho, inveja, ideia, saudade, justiça, natureza, trouxa, criança, cota, crença, ainda, lealdade, embora e coragem, ok? Coragem. Detalhe aí sobre ainda e embora, que tem várias formas de você usar essas palavras. Fiz vídeo sobre isso também. Eu vou deixar aí na descrição aí dessa aula, beleza? Para que vocês possam continuar melhorando o português de vocês. Com mais conteúdo, né? Tem muito material. E outra coisa, você já percebeu aí que na leitura dessas palavras que a gente está lendo agora com essas vogais, você vai se dando conta de alguns detalhes. Por exemplo, inveja. Você inveja? J, la rota, inveja? Você já vai se ligando nesse detalhe, porque mais adiante, na aula de pronúncia da letra J, você já vai estar com um nível mais avançado. Então você vai estar pronta para dar uma polida na pronúncia das palavras que tem a letra J. Então vai ser inevitável, ok? Por isso que eu faço esse foco na pronúncia de várias palavras usando a letra acentuada. Porque se eu fosse falar para você, por exemplo, pessoal, a letra A tem A com acento, tem an e tem o an, ok? Se eu não coloco palavras, é um pouco mais difícil de você visualizar na prática. Então, com essas palavras, fica muito mais fácil. Então, por isso que a gente faz isso, ok? A gente lê dessa forma, para que você possa interiorizar melhor. Daí, vamos ter também um A com acento, ok? Por exemplo, tráfego, estágio, pedágio, miserável, instável, cenário, cardápio, berçário, xará, impecável, desagradável, tábua, portátil, crachá, inadiável. Continuando, a gente tem aqui a letra A com o tio, né? O an. Por exemplo, manhã, lã, imã, avelã, paixão, cão, mãe, sã, maçã, sã, né? E o maçã, o sã com S e o maçã com C cedilha, o mesmo som, né? A mesma pronúncia. Você, ó, interessante isso, esse san, né, com o C cedilha, o mesmo som desse S no começo. Já vai captando esses detalhes, ok? Sutiã, campeã, espiã, anfitriã, irmã, hortelã. Continuando, letra A com circunflexo, ok? Lâmina, distância, âncora, lâmpada, pântano, relâmpago, âmbito, dinâmico, ganância, simultâneo, alfândega, vigilância, arrogância, litorâneo, subterrâneo. Agora a leitura de uma frase que a gente vai usar essas 4 variações do A na mesma frase. Se liga. Eu acho que a apresentação que ela fará amanhã será impecável. Com certeza vai ser bem dinâmica. Outra vez, preste atenção na pronúncia, ok? Eu acho que a apresentação que ela fará amanhã será impecável. Com certeza vai ser bem dinâmica. Continuando aqui, a gente vai ter a leitura de algumas palavras com a letra E. Por exemplo, açougue, fome, vaidade, sede, liberdade, atividade, doce, falsidade, leite, elite, enquete, doente, rede, mole, peixe. Continuando com a letra E com um acento, né? É século, 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 Pelé, cérebro, sério, remédio, genética, fértil, névoa, eclético, férias, exército, maré, rédea, régua, cético. Letra E com circunflexo, ok? Oxigênio, pêssego, bebê, bêbado, purê, gêmeos, cachê, dossiê, trêmulo, guichê, polonês, freguês, efêmero, ênfase, buffet. Agora a leitura com a letra O, ok? Com as suas variações. O O sem nada, a gente pode ler como preconceito, lembrando que o O no final como U, preconceito, alheio, origem, olho, olho. Assim, o O no final não soa como... Porque eu falei origem e a outra palavra eu falei olho, não falei óleo. Porque o olho seria o verbo olhar, ok?
Então, olho é o olho. Os olhos, se for no plural, sim. O olho e os olhos. Desfecho, sucesso, complexo, sensato, dengo, soluço, receio, arrojado, enxuto, maluco, desejo. O O com acento no O. O O com acento no O. Vamos lá. Avó, hóspede, pó, óleo, herói, dó, dócil, só, Maceió, dominó, óculos, forró, órgão, xodó, sótão. Tem muita palavra aí que provavelmente você não conhece. Recomendo que você procure no dicionário aí, ok? A definição dessas palavras. Não procure a tradução. Como eu já falei anteriormente, o foco do curso é pronúncia, sim. Mas também eu coloquei muitas palavras a dedo, porque eu sei que muita gente não conhece. Mas se eu for explicar todas as palavras, aí, nossa, aí teria que ser outro curso, né? Eu já tenho um curso de vocabulário, que é o curso VIP. Palavras, expressões, muito conteúdo. Então, esse curso agora focado em pronúncia, ok? Mas, claro, também você pode participar aí nos comentários, ok? Pode perguntar o que significa tal palavra e tal, ou procura também a definição na internet. Continuando. A letra O com o circunflexo, que soa como O, ok? O. Avô, camelô, maiô, robô, metrô, fôlego, ônibus, tricô, esôfago, cômodo, vôlei, judô, ônus, pivô, bisavô. Agora a letra O com o som de on, com o tio em cima, né? On. Por exemplo, condições, condições, milhões, camarões, caminhões, animações, operações, religiões, expõe, o verbo expor, impõe, ações, vilões, peões, vagões, repõe, razões. E agora leituras com palavras com a letra U, ok? Com acento. Ciúme, saúde, dúvida, né? Saúde, dúvida, cru, úmido, útil, miúdo, viúvo, fútil, dúzia, conteúdo, luxúria, solúvel, gaúcho, bússola. Agora leituras com a letra I, ok? Vamos lá. Medíocre, nível, xícara, ilegível. Lembre-se de você subir o tom, ok? Ilegível. É como em espanhol quando fala increíble. Em português seria tipo incrível. Então, xícara, ilegível, possuído, incrível, prejuízo, juízo, juiz. Nossa, prejuízo, juízo, juiz, gíria, índio, cílio, moído, flexível, horrível. Então fica aí concluída as vogais em português, ok? Um vídeo um pouquinho mais longo, mas claro, a ideia é que você possa aprender as vogais da forma correta, com as suas devidas variações, porque de agora em diante a gente vai ver todas as aulas do curso usando palavras que você vai ver o que eu acabei de ensinar para vocês nesses detalhes do português, né? A letra A sem acento, com tio, com circunflexo, a letra O, a letra I, a letra E. Esses detalhes faz a diferença, porque todas as palavras que você vai ver em português vai ter uma vogal. E muitas vezes vai ter a vogal e também a vogal acentuada. Nem sempre você vai ter tempo para estar vendo o vídeo toda hora, né? Você pode ouvir o vídeo, mas também você vai ter uma versão focada somente na pronúncia. Eu vou estar lendo as frases, vou estar lendo as palavras e vai ser uma forma de material de apoio para que você possa reforçar o conteúdo. Então, já vi o vídeo, já entendi os detalhes, agora eu vou ouvir esse material de apoio em áudio para reforçar o conteúdo. E claro, vou bater na tecla outra vez. Consuma conteúdo nativo do Brasil para encontrar na prática esses detalhes. E outra coisa, detalhe, lembre-se de pronunciar bem as palavras, de abrir a boca, de vocalizar bem. Olha só como é que eu falo com vocês. Eu abro a boca, eu gesticulo. É uma comunicação mais expressiva, Eu não falo comunicação expressiva, não sei. Comunicação expressiva. Você vai exagerando um pouco mais na pronúncia das palavras, principalmente no começo, para que você entenda bem como funciona, ok? Eu usei isso para aprender inglês e quando eu lia inglês eu dava uma força assim nas palavras, na pronúncia, para entender bem. Por exemplo, uma palavra como prejuízo, eu não lia tipo prejuízo, eu lia tipo prejuízo.
prejuízo, e depois eu prejuízo. Ok, mas esse prejuízo, para você pegar assim, para você, sabe, agarrar a palavra ali, você, ok, eu aprendi, eu sei como é que eu falo essa palavra. E depois você faz as modificações que você gosta aí de fazer a modificação, né? Tem várias formas de falar em português. Então, grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu e participa aí nos comentários, beleza? Abraço! Tchau!